Bom dia, eu sou o Paulo Nogueira, mestrando aqui da Faculdade Paulo Picanso. Estamos fazendo mestrado em Clínica Odontológica. E nós vamos falar hoje sobre resina 3D odontológica. Um sorriso bonito sempre foi um item importante nos relacionamentos entre as pessoas. Desde os tempos antigos, que as pessoas se preocupam com a estética e com o restabelecimento da fisiologia oral. E para isso, quando se perdia um dente, se recorria a muitas coisas para tentar melhorar a estética. Um dos casos assim mais interessantes, que são documentados, hoje ainda existem dentaduras em museus da América, é o caso do George Washington. Durante a sua vida, pois ele perdeu os dentes muito cedo, ele possuiu vários pares de dentaduras. E eles usavam uma grande quantidade de material para a base da dentadura, como o chumbo, o zinco, o cobre, marfim. E para os dentes, eles usavam vários tipos de dentes também, até dente de vaca ele usou. E até mesmo dentes de outras pessoas. Foi detalhada a compra de 9 dentes de escravos por 7 centavos por dente, naquele tempo. Atualmente isso pode parecer barato, mas naquele tempo era comum. Então ele usou dentadura durante uma boa parte da sua vida e sofria muito com essas dentaduras, pois foi relatado que ele sentia muitas dores durante o seu uso. Então vários tipos de material foram usados para a base da dentadura e para os dentes também. Como nós pudemos ver, o alumínio, cloreto de polivinil, o ouro, baquelite, celulose, vulcanita, cerâmica e ligas metálicas. Até o advento do PMMA, não se tinha assim um material que superasse os outros em estética e funcionalidade. Em 1843, foi descoberto o ácido acrílico e conseguiu-se a formação dele por oxidação da acroleína. Em 1931, o PMMA foi comercialmente disponibilizado sob formato de folha. Em 1936, Otto Hahn desenvolve o PMMA industrial. Em 1937, esse ano é muito importante para a odontologia, pois foi exatamente em 1937, entre as duas guerras mundiais, que foi formado um PMMA que foi usado para a confecção de bases protéticas. Em 1945, o PMMA polimerizado a frio foi introduzido no mercado. E em 1946, o PMMA torna-se o principal material para a confecção de próteses dentárias. E isso, até hoje, o PMMA foi sendo desenvolvido e foi sempre investigado para que as suas propriedades mecânicas e estéticas fossem aprimoradas. E isso se dá até os dias de hoje. O PMMA apresenta boas qualidades, tais como boa resistência, fácil manipulação, boa relação custo-benefício, mas ele também apresenta limitações. A presença de monômero residual continua a ser uma limitação, pois afeta as propriedades do material e a biocompatibilidade. A fraca resistência à fadiga, ao impacto e a sua porosidade, bem como uma baixa condutibilidade térmica e um alto potencial de expansão térmica e também a instabilidade de cor, fazem com que a indústria empregue outros materiais para compensar essas limitações. Então, eles incluem no PMMA fibras como o carbono, a aramida, o nylon, o polietileno, o polipropileno e até mesmo o vidro. E partículas também,
partículas de alumina, zircônia, dióxido de titânio, prata, nanopartículas, hidroxiapatita e partículas à base de sílica. Então, até 1980, não existia outra maneira de se fazer uma prótese a não ser pelos métodos convencionais. Em 1980, deu início à tecnologia 3D de impressão. Então, a década de 1980 foi um ponto de virada para muitas tecnologias, principalmente a que se refere à tecnologia digital. E entre elas está exatamente a impressão 3D. Visionários, tivemos vários. Com relação à impressão 3D, esses dois rapazes aqui, o Ida Kodama e o Shukihou, realmente eles tiveram a visão de fazer uma impressão 3D. Só que Charles Wu era um visionário que tinha dinheiro, enquanto o Kodama não tinha. O Kodama fez a primeira impressão 3D, até mesmo antes do Charles. Ele solidificou resina líquidas em finas camadas com luz ultravioleta, em 1981. Ele trabalhava no Instituto Municipal de Pesquisa Industrial de Nagoya, no Japão. E ele fez a publicação de um sistema de prototipagem rápida de fotopolímero em funcionamento. Ele imprimiu um modelo sólido usando camadas diferentes, cada uma correspondendo a uma fatia de transação na estrutura. No entanto, o Dr. Kodama nunca deu seguimento ao seu pedido de patente e, portanto, nunca comercializou seu novo processo de impressão, pois ele não tinha dinheiro para desenvolver essa tecnologia. Já nos Estados Unidos, Charles Wu, em 1986, 5 anos depois de Kodama, ele fez o primeiro sistema de impressão 3D. Em 1983, ele fez a primeira impressão, inventando a estereolitografia. Mas foi só em 1986 que ele fundou a 3D Systems Corporation, a primeira empresa de impressão 3D que lançou o primeiro sistema comercial de impressão 3D no mundo, o SLA-1, e isso se deu em 1987. Que nós temos aqui a primeira impressora 3D da história. A 3D Systems é referência mundial até hoje. E com essa primeira impressora, foi possível fabricar peças complexas muito rapidamente. Ele fazia uma camada de cada vez. E depois, muitas tecnologias e sistemas de manufatura aditiva foram desenvolvidas a partir do padrão do arquivo STL, que era nativo do software CAD de estereolitografia criado pela 3D Systems. Foi desenvolvida a sintetização seletiva a laser em 1988 por Carl Deckard, a modelagem de deposição fundida em 1989, e até hoje o casal Scott e Lisa Crump, foi eles que inventaram. Eles fundaram a Stratasys Inc. e até hoje é uma das empresas de manufatura aditiva mais prominentes do mundo. E ela é líder do mercado de impressora 3D de alta precisão. Em 2007, foi mais uma virada no jogo. Por quê? Porque as empresas queriam sempre baixar o custo das impressoras. Em 2007, a 3D Systems lançou a primeira impressora com valor abaixo de $10.000. Eles queriam uma impressora abaixo de 5.000, mas só conseguiram até 10.000. E o que foi que aconteceu em 2007? O Dr. Boyer concebeu o conceito RapRap de uma impressora 3D e abriu o código
fazendo com que várias outras empresas pudessem desenvolver a tecnologia 3D, pois o código era aberto. As principais técnicas de impressão 3D aditivas são a SLA, a projeção de luz digital, que pode ser DLP ou LCD, a impressão a jato, PolyJet, Projet, a sintetização direta de metais a laser, a DLMS, sintetização seletiva a laser, que é SLS. A tecnologia SLA é muito utilizada para a realização de peças com alto nível de detalhamento, normalmente peças menores. Nesse processo, uma resina de fotopolímero é curada através de uma fonte de luz, o laser de pontos, e são formadas camadas até a obtenção de um objeto tridimensional. Aqui a camada não é feita de uma só vez, como nas outras tecnologias de resina. Tecnologia DLP. As impressoras DLP funcionam com o mesmo princípio das impressoras de tecnologia SLA. O que as difere principalmente é seu sistema de fonte de luz. No caso das impressoras DLP, a fonte de luz utilizada é a voxel, e uma camada é criada de uma só vez. Já a tecnologia LCD, a fonte de luz é chamada display LCD. A luz do painel LCD brilha direta e paralelamente na área de construção, enquanto a peça vai se solidificando e se tornando tridimensional, camada por camada. Então nós temos aqui as três tecnologias de impressão 3D. A SLA, que esse pontinho vai formando camada por camada, ele vai se movimentando ao longo da camada. A DLP é um voxel, ela solidifica a camada de uma só vez, porém é a partir de um ponto central da cuba. Já a tecnologia LCD, ela é impressa através de uma tela de LCD e a camada de resina é solidificada de uma vez. A impressão a jato, PolyJet, Projet, funciona da seguinte maneira: é jogada uma camada de PMMA sobre o material e depois que essa camada é jogada, vem um voxel que solidifica também toda essa camada. Já na odontologia, o ano de 1994 foi importante porque Maeda, usando litografia a laser 3D, conseguiu fazer a primeira prótese. Em 1997, Kawawata melhoraram o processo usando o sistema CAD/CAM com um sistema de controle numérico computadorizado. Na odontologia, a técnica SLA é usada para a fabricação de modelos dentários a partir de resinas líquidas sensíveis a UV. A DLP usa laser UV e é usada para a fabricação de modelos dentários, padrões de cera, estruturas espaciais removíveis e restaurações provisórias de resina sensível à luz visível, cera e materiais compostos. A impressão a jato é usada para a fabricação de modelos dentários, guias de broca cirúrgica, alinhadores, padrões de cera e estruturas removíveis de resina dentária e ceras. A DLMS SLS é usada para a fabricação de modelos dentários, copings e guias cirúrgicos de cobalto cromo, paládio, cromo e nylon. As impressoras LCD são muito importantes para a odontologia, porque como elas são as mais baratas do mercado, elas estão sendo muito usadas em comparação com as outras. Elas empregam cristais líquidos para impressão, são mais econômicas e acessíveis quando comparadas às outras opções, proporcionam uma boa resolução para aplicações odontológicas, porém sua vida é mais curta. Elas utilizam, como já foi falado, uma tela de cristal líquido para criar uma máscara que bloqueia a luz proveniente do painel traseiro do LED, que é o diodo emissor de luz. Não é necessário direcionar a luz por meio de lentes ou outros dispositivos, o que evita distorções nos resultados finais. Então, ela é muito boa para o que nós precisamos. Vamos falar agora da resina 3D de uma maneira mais
Vamos falar agora da resina 3D de uma maneira mais precisa. A resina 3D dental é líquida porque seu estado permite que seja facilmente manipulada e moldada durante o processo de impressão. Ela é fotopolimerizável, o que significa que endurece ou cura quando exposto à luz ultravioleta ou a outro tipo de luz, mas a mais usada é a luz ultravioleta. Aqui estão algumas razões principais para a sua forma líquida. Ela é mais precisa. O estado líquido permite que a resina se espalhe e preencha pequenos detalhes e cavidades da cuba da impressora, garantindo uma precisão extremamente alta. Adesão das camadas. Durante a impressão 3D, as camadas de resina líquida são aplicadas uma sobre a outra e curadas uma a uma, criando um objeto sólido com boa coesão e aderência entre as camadas. Flexibilidade e ajuste. O estado líquido permite também ajustar a viscosidade da resina para diferentes aplicações. Por exemplo, resinas mais viscosas são usadas para a impressão de modelos mais robustos, enquanto resinas menos viscosas podem ser usadas para detalhes mais finos. A versatilidade da resina líquida pode ser formulada para diferentes propriedades, como resistência, dureza e biocompatibilidade, que são essenciais para aplicações odontológicas específicas. A composição das resinas 3D é muito complexa. Tudo isso para garantir que suas propriedades específicas para o nosso caso odontologia sejam atingidas, como biocompatibilidade, resistência e precisão. Aqui vamos falar agora sobre alguns componentes da resina. Monômeros. Elas são as moléculas básicas que se polimerizam para formar a resina. Por exemplo, temos o bisfenol A glicidila, que é o bis-GMA, o etilmetacrilato, EMA, e o uretano de metilmetacrilato, o DMA. Temos os iniciadores da polimerização. São substâncias que iniciam a reação da polimerização quando expostas à luz UV e outras fontes de energia. Iniciadores comuns incluem canforoquinonas e aminas, aceleradores e estabilizadores. Esses componentes ajudam a controlar a taxa de polimerização e estabilizar a resina. Exemplos incluem peróxido de benzoíla e estabilizadores de luz UV. Fibras de reforço. Em algumas resinas, são adicionadas fibras de vidro ou carbono para aumentar a resistência e durabilidade da resina. Plastificantes. Substâncias que aumentam a flexibilidade da resina, como bisfenol F e bisfenol Z. Corantes e opacificantes. São aditivos que conferem cor e opacidade à resina, tornando-a mais esteticamente agradável. Esses componentes são cuidadosamente formulados. Esses componentes são cuidadosamente formulados para garantir que a resina 3D dental seja segura para uso odontológico, oferecendo alta precisão e durabilidade. Um bloqueador de luz é muito importante nessa composição química, para controlar a espessura da camada a ser curada. Por exemplo, temos o Tinuvin 326, Tinuvin 327, o BLS 99, que é o hidroxifenil benzotriazol. Os fotopolímeros comumente usados em impressão 3D devem ser armazenados com cautela e devem evitar a exposição à luz, mesmo com materiais sólidos, como os usados na modelagem de deposição fundida. É importante que sejam armazenados em baixa umidade para evitar distorções do mesmo. Os materiais também podem ter um prazo de validade que precisa ser observado. Após a data de validade, a qualidade das impressões pode não ser garantida. Então vamos ver aqui onde a resina 3D é utilizada na odontologia e como ela é aplicada. Na prótese dentária, prótese de coroa e ponte,
próteses dentárias completas, estruturas de prótese facial removível. E a vantagem, elas têm redução de consumo de tempo, um bom ajuste, um bom detalhe reprodutivo, baixos custos, conveniente e rápido, são precisas, são adaptabilidade próxima de 100%, pressão de contato uniforme e boas propriedades mecânicas. Na cirurgia oral e maxilofacial, elas são usadas para placas oclusais, implantes cirúrgicos, próteses, modelos de trabalho. Quais as suas vantagens? Economiza tempo e custos, alta resistência mecânica, porosidade ajustável, ela é muito conveniente e rápida de ser feita, precisa, melhora a integridade e a estética e reduz o tempo operatório e o risco. A implantodontia é usada para fazer guias cirúrgicos e modelos personalizadas. Como vantagem temos redução de erro de operação, a operação se torna mais simples, uma alta eficiência e uma alta precisão. Na ortodontia, pode ser usado para modelos de trabalho, alinhadores, contenções, dá uma boa qualidade de superfície e alta resistência ao desgaste como vantagens. Aqui estamos uma marca comercial que é vendida no Brasil, a Smart Dent. Nós podemos ver que, de acordo com a sua utilização, a química também é diferente, o que faz com que a mesma resina tenha propriedades mecânicas e estéticas diferentes. Temos aqui um exemplo dessa Vitality, que ela tem 58% de carga orgânica. Já Hybrid tem 17% de carga inorgânica. E a Temp B1 tem 5% de carga inorgânica. Então elas mudam muito de acordo com a sua utilização. Esse slide aqui mostra os valores que são encontrados aqui no Brasil em 2025. De acordo com as qualidades das resinas, as biocompatíveis são mais caras. Mas vocês podem ver aqui que os valores são bem diferenciados. Atualmente, as resinas dentárias de PMMA são leves e estáveis no ambiente oral, porém, ainda apresentam fracas propriedades mecânicas e uma elevada taxa de contração durante o processo de polimerização. E, com esse sentido, têm sido realizados estudos para melhora das propriedades mecânicas e antibacterianas. É por isso que são aditivados materiais como poliéteracetona, o óxido de titânio, o alumínio, silício, etc. As informações sobre o comportamento destas resinas de impressão 3D no ambiente da cavidade oral, no que diz respeito à formação de placa bacteriana, biocompatibilidade a longo prazo e comportamento mecânico ainda são escassas, havendo necessidade de mais estudos para se conhecer as características destes materiais e compreender que melhorias são necessárias para otimizar esta tecnologia e os produtos que utilizam. Bem, era isso que eu tinha que trazer para vocês sobre a tecnologia 3D e as resinas que são usadas nessa técnica. Espero que tenha sido produtivo essa aula e que vocês possam utilizar essa tecnologia de uma maneira eficaz e de uma maneira segura e que seus pacientes possam ser beneficiados com ela. Obrigado.